Domingo tem Flamengo e Botafogo, né? Jogo pela terceira rodada do Brasileirão 2023 no Maracanã. Domingo às 4 horas da tarde, né? Quem chega mais embalado para essa partida, para esse clássico? Flamengo voltando a jogar bem com o Sampaoli, né? Depois de um tempo, aquele tempo sombrio da época do Vitor Pereira. E agora novos tempos, novos ares, o clima tá bom. E Flamengo voltando a desempenhar um bom futebol, né? E o Botafogo voltando a viver um bom momento, né? Está invicto a 11 jogos nessa temporada e vive um bom momento sim com o Luiz Castro, né? Classificado na Copa do Brasil igual o Flamengo. Então vai ser um clássico bom, bem disputado e que vença o melhor time que apresentar o melhor futebol dentro de campo, né? Então vamos embora para mais um vídeo com a análise do Mauro César Pereira, Bruno Prado e Wanderlei Nogueira. E vamos embora com mais uma análise Flamengo e Botafogo. E existe favorito para esse jogo? Então, quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like aí também, o seu like ajuda demais. E o seu palpite para esse jogo aí, né? Vambora para mais um vídeo. Quero agradecer a Jovem Pan Esporte e vambora. Bom, Bruno, esse clássico, nos últimos 11 jogos entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo ganhou 9. E o Botafogo quebrou um tabu de 8 sem vencer exatamente no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, aquele gol do Tiquinho no jogo de Brasília. O Flamengo jogou bem melhor esse jogo tem aí. isso também. Esse é o jogo do erro do VAR, né? Que tem um gol do Gabriel, sim. que o VAR é colocado ali no lugar errado, e aí dá impedimento do Everton Ribeiro, que não havia. O erro é assumido do VAR. São dois erros graves do VAR assumidos que eu me lembro. Aquele de São Paulo, do Atlético Mineiro, e esse. E o Flamengo jogou mais que o Botafogo nesse jogo e perdeu, acontece. Mas assim como eu falei de Palmeiras e Corinthians, né, são números aí que mostram uma vantagem enorme do Flamengo para o Botafogo também. É retrato dos últimos anos dos dois clubes. O Botafogo agora começa a ter um caminho com a SAF, que a gente já falou várias vezes de SAF aqui, não quer dizer que vai virar uma potência internacional, mas pelo menos há um caminho, né? Ali antes não tinha nada, antes parecia um time condenado a ficar entre Série A e Série B. Tá na Série A, briga para não cair, aí tá na Série B, sobe, aí no outro ano briga para não cair de novo, né? Que é muito pouco, mas eu não acho que sairia disso não. Acho que agora pelo menos tem um caminho de se estabilizar na Série A. Acho que esse é o primeiro caminho. Ano passado teve algum momento que ficou mais perto da parte de baixo e depois conseguiu ir para o meio de tabela. Acho até ano passado ficou em 12º Botafogo. Esse ano, quem sabe fica um pouquinho melhor ali, fica em 10º, em 9º. Se for vaga para Libertadores até o 8º, pode sonhar com essa vaga ali, 8º, 7º, enfim. Acho que é por aí, que já é uma coisa boa, né? Porque sempre a expectativa é sempre a desgraça ou a extrema felicidade. Não, tem um meio termo. Para um time que estava subindo e descendo, se ele se estabilizar na Série A, começar a entrar nas competições sul-americanas, já é um bom caminho. Acho que esse é o caminho que o Botafogo está trilhando nesse momento, de ficar na primeira divisão sem correr riscos e começar. Se você não cair, você vai para a Sul-Americana, né? Isso é praticamente isso. Poucos times que não caem não vão pelo menos para a Sul-Americana. Mas começar a entrar numa Libertadores, enfim, que também são muitas vagas. E o Flamengo é um time muito forte. O Flamengo tem seus momentos instáveis, muito por essa coisa aí da questão dos treinadores, que ninguém consegue trabalhar sossegado, tem essa sombra de Jorge Jesus, e só o Jorge Jesus salva. E o Sampaoli, tomara que ele consiga quebrar isso, que ele é muito bom. O Sampaoli é um ótimo técnico, para mim é um dos melhores aí que um time sul-americano pode ter. E são poucos jogos, um jogo com o Nublense e um com o Maringá, que são times bem mais fracos que o Flamengo, um jogo com o Inter mais parelho, que o Flamengo poderia ter vencido e não venceu, mas teve chance, jogou, pelo que jogou dava para ter vencido o jogo. Então, eu acredito que o Flamengo agora ele volta para o seu patamar normal, que é um time que está jogando o Brasileiro para tentar ganhar o Brasileiro e que está jogando a Libertadores para tentar ganhar a Libertadores. E é favorito contra o Botafogo, é o normal. Para mim o Botafogo é um time de meio de tabela, de Sul-Americana ou até, quem sabe, uma Libertadores, e o Flamengo é time que vai disputar o título. O Piper, no São Paulo, reclamou do gramado do Maracanã. Tem razão, tá certo, realmente é uma coisa que está atrapalhando muito. O Mauro conhece bem o histórico dessa parceria Flamengo e Fluminense para gerir lá o Maracanã e jogar lá. Então, toda hora tem jogo no Maracanã. E à medida em que os dois jogam Libertadores, os dois disputam Copa do Brasil, os dois estão no Campeonato Brasileiro, é claro que o desgaste é maior e ainda por cima agora o Vasco quer jogar lá também. Jogou lá contra o Palmeiras. Então, eu me lembro do que aconteceu no Castelão ano passado.
Foi um ano atípico no futebol cearense, Fortaleza jogando Libertadores, o Ceará avançando lá na Sul-Americana, os dois jogando Copa do Brasil. Quando chegou em agosto, a Conmebol falou, esse gramado está impraticável, não dá mais para jogar aí. E foi uma situação muito difícil, porque eles não tinham outro estádio compatível com o tamanho dos eventos que eles estavam jogando. Então o São Paulo, provavelmente, ele identificou algum problema, porque a exigência é muito grande. Toda hora tem jogo, e é impossível. Não dá para um estádio ser palco, receber jogos de 3 times diferentes na mesma semana. Né? Então, acho que ele tem toda a razão. Agora, e esse histórico recente, esse negócio de clássico é clássico e tal, né? A gente sempre ouve falar, isso é em termos, né? Porque clássico é clássico, mas nos últimos monte de jogos, o Flamengo ganhou quase todos o Botafogo, o Palmeiras tem grande vantagem sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, o Flamengo sobre o Vasco, e eu acho que talvez o único ponto fora da curva ainda é, enfim, o Fla-Flu, né? Que nos últimos, fora da curva ainda é, enfim, o Fla-Flu, né? Que nos últimos tempos o Fluminense ganhou um pouco mais. Agora, tudo isso aí reflete os momentos desses times grandes. O Flamengo é o melhor disparado de todos no Rio, Palmeiras e São Paulo, então eles vão acabar ganhando mais. O Botafogo fez 2 jogos certinhos, trabalhei nos 2, foi bacana e tal. O jogo contra o São Paulo foi mais difícil, o jogo contra o Bahia ele foi bem. Mas assim, jogo de time que vai... O ano passado, Botafogo, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza, chegaram... O Bolo que chegou na última rodada brigando por aquela 8ª vaga. Esse ano não vai ser muito diferente disso. Eu não vi a opinião do Vanderlei sobre o clássico, mas antes eu queria colocar uma situação para o Mauro, exatamente sobre esse tema do São Paulo, do Maracanã. O Vasco pleiteando também disputar jogos lá. Não tem jeito, não vai ter solução. Maracanã, eu já vi mais de 100 reformas do Maracanã. Parece que ele nunca ficou pronto, né? Desde 50 ele já, na Copa do Mundo, já não estava pronto. Tem jeito isso, Mauro? Não vai ter. Com 3 times não tem jeito. Com 3 times não vai ter jeito. Simples assim, não tem jeito. Não tem como jogar. Nenhum estádio do mundo recebe jogos de 3 times. Em Milão você tem lá o San Siro com Inter e Milan, que é um caso até raro, né? 2 times jogando no mesmo estádio, mas você faz o levantamento do número de jogos, a diferença é muito grande. Você tem que ter intervalo entre os jogos, né? E nesse final de semana não houve. O Fluminense jogou sábado, no domingo jogou o Vasco. E o Vasco vai usar essas brechas que existem num contrato de concessão provisória que foi renovado agora, que é muito frágil para a dupla Fla-Flu, para entrar e jogar nos jogos que eles chamam de maracanáveis. Que é uma situação absolutamente bizarra, porque assim, o Vasco joga em São Januário, quando ele convém, ele quer para o estádio maior. Mas o Vasco não participou dos investimentos, segundo a dupla Fla-Flu, de 100 milhões de reais que os clubes fizeram no estádio, recuperação do gramado, recuperação do estádio, das cadeiras, refletores, então tudo abandonado quando a empresa que fazia a gestão, que era a Odebrecht, perdeu ali a concessão. O estádio estava com vários problemas. E quem assumiu, foi o Flamengo primeiro, teve um momento que ainda sob a gestão deles, ou estava nas mãos do Estado, não me lembro agora exatamente, estava passando provisoriamente, o Flamengo assumiu reformas no estádio e fez, bancou para poder jogar. Depois os dois se uniram e juntos fizeram uma série de melhorias no Maracanã. Aí o Vasco não quis participar. Não quis, sabe, manifestou. Pode até falar, eu quero, mas quando quer, né? Quando quer vai para a justiça e tudo. Quem quer participa. Aí agora o Vasco tem interesse. E aí tem uma grande questão que o Vasco ele é hoje uma SAF, ele é uma empresa. Aí tem uma alegação que é bem curiosa para advogados, né? Mas o Fluminense e o Flamengo alegam que não, os dois são clubes sem fim lucrativo. O Vasco é uma empresa que visa lucro. O que ele quer com o Maracanã? E o grupo 777 tem outros braços, inclusive eventos e tal. E há quem afirme que o intuito é ter o Maracanã não para futebol, mas para fazer espetáculos outros. Muita gente especula em cima disso. É isso que vai acontecer? Se o Vasco um dia gerir o Maracanã, não sabemos, mas essa situação deve perdurar, ela vai continuar. O Vasco vai ficar tentando entrar, vai conseguir eliminar, aí joga, vai na marra, joga, aí o gramado fica todo detonado, porque não tem como. Eu conversei até com pessoas que trabalham com isso, para entender, existe uma saída? Não tem. Não, porque o representante da 777 teria dito, acho que o site GE, acho que foi o GE que publicou, que ele tem um plano para o gramado. Aí eu perguntei, qual o plano? Não tem plano, não existe plano, cara. Jogar sábado, domingo, quarta-feira, não tem plano. O gramado vai ficar detonado, porque você precisa de um intervalo entre um jogo e o outro. Se você for uma visitação de estádio na Europa, ou mesmo um dia de jogo, ou um dia de treinamento, qualquer estádio na Europa, o gramado é um negócio sagrado. Tem lá aquela fitinha, uma cordinha, você nem chega perto.
Vou visitar o Bernabéu, o Camp Nou. Grama artificial. O Fluminense e o Flamengo não querem uma grama artificial. Eles não está fora de cogitação que isso seria, entre aspas. Eles não querem, eles querem continuar com o gramado. Que, aliás, é até uma outra coisa muito discutível. A Premier League não aceita grama artificial. Tem times das outras divisões da Inglaterra. Né? Aqui nós temos agora o Atlético, que foi pioneiro, o Palmeiras e o Botafogo acabou de colocar. Que é outra coisa discutível, né? Que é um equipamento público, erguido com o dinheiro do contribuinte, que o Botafogo tem ali, arrendou e falou, botou grama artificial. Será que é para colocar? O Botafogo pode fazer? Faz o que quer. Ninguém discute o Engenhão, só se discute o Maracanã. É engraçado isso. O estádio Newton Santos, o Engenhão, ninguém discute. E é um estádio erguido com o dinheiro público, assim como o Maracanã. O Vasco não briga para jogar lá. Mas é menor. Menor? É mais que o dobro da capacidade de São Januário. São 45 mil lugares. São Januário hoje recebe cerca de 20 mil. Já recebeu 40 mil, mas mudou o estádio, o desenho do estádio, norma de segurança, setores que tinha arquibancada puseram cadeira, então mudou. Hoje São Januário recebe no máximo umas 20 mil pessoas. O Engenhão comporta mais que o dobro. O Vasco não briga para jogar lá, ele quer jogar no Maracanã. Então, existem várias suposições aí, especulações do que estaria por trás. É só querer jogar lá, mas hoje o que há de concreto é o Vasco joga em São Januário, quando tem um jogo de maior demanda, Vasco e Bahia, quer jogar no Maracanã? Não, vamos São Januário mesmo, tá beleza. Segunda-feira de noite, né? Agora, Vasco e Palmeiras, o campeão brasileiro e a volta do Vasco à primeira divisão. E dois clubes que têm as torcidas que são próximas, as organizadas. Então, é um jogo que não tem briga. Então, até pro cara ir ao jogo, ele sabe que ele é tranquilo. Esse jogo é Maracanã. Aí você vai na justiça, entra com o liminar. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar. Só que existe um contexto que não pode ser ignorado. O Estado ergueu um estádio de mais de 1 bilhão e caquerada, que já foi um absurdo essa obra, como todas as obras da Copa do Mundo, eu considero excrescência pura. Caretagem, sem dúvida. O Flamengo e o Fluminense assumiram no momento que o Estado estava lá meio largado, e agora, quando está lá o filé mignon prontinho, agora eu quero um pedaço desse bife aí, amigo. Pô, mas eu que preparei tudo, né? Eu que montei tudo aqui. Você quer que eu vou pegar. E vai e pega. Então, esse contexto não pode ser ignorado. Porque os dois... Se não for assim, quem vai bancar o estádio? O Estado, o contribuinte, vai ficar bancando o Maracanã, pagando despesa no Maracanã, porque então vai abandonar. Porque se o Fluminense resolve jogar, sei lá, o Fluminense faz acordo com o Botafogo. Eu vou jogar lá no Newton Santos, não quero mais o Maracanã. E o Flamengo vai jogar, sei lá, em Brasília, Cariacica, sei lá onde. Né? Como é que faz? Ou se os dois fazem acordo com o Botafogo, vai. Agora a grama sintética, ela suporta mais jogos. Fla-Flu vão jogar, faz acordo com o Botafogo, eles largam o Maracanã. O que vai ser do Maracanã? Tá rolando isso com o Mineirão, né? Mineirão, agora o Cruzeiro. Exato. O que vai acontecer? Estádios erguidos com dinheiro público, quem é que vai cuidar daquilo ali? Vai ficar abandonado? Areia, dunas lá. Ou o governo estadual bancando. Agora, porque aquilo custa dinheiro, né? É o que eu falo. Não é pouco, estádio de futebol é que nem casa de praia. Está fechado, mas está consumindo grana. Você paga imposto, se tiver piscina, tem que mandar limpar, tiver gramado, tem que mandar cortar, alguém tem que fazer a faxina. Então você chega na praia, hoje eu vou na minha casa de praia. Aí chega lá, está tudo detonado, você tem que ficar gastando dinheiro sempre. Use ou não. Claro, quando você usa mais. E o estádio está lá. E o Maracanã é um estádio caríssimo. Por quê? Todos esses estádios foram feitos para a dona FIFA. Eles não são estádios feitos para o futebol. São estádios feitos para um evento da FIFA, com as características que ela impõe. A quantidade de camarotes, tudo. Então, caderno de encargos. Não importa se o perfil do torcedor brasileiro, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, onde for, na Bahia, não combina com aquele tipo de estádio. Né? É tudo feito de acordo com a conveniência da FIFA. Então, é um problema, me parece que sem solução. Não tem em Fortaleza, o governo do estado chegou lá em agosto. O estádio vai ter que ficar fechado por um período de 60, 90 dias, porque a única solução é trocar o gramado. Naquele momento, por conta da alta demanda, os clubes não concordaram, mas aí houve a parada mais longa por conta da Copa do Mundo e no final do ano fizeram essa reforma. Maracanã, em algum momento, ele vai ter que passar por isso, com 3 times jogando. Teve jogo sábado, né, domingo e quarta-feira. E toda semana é assim, porque o Flamengo e o Fluminense jogam Libertadores, a não ser que o governo do Rio de Janeiro e tal faça lá uma mandinga para todo mundo ser eliminado de tudo, não jogar as competições de mata-mata. Aí só fica o campeão. Deixa eu chamar um break na rádio e passo para você, Vanderlei. Break na rádio. Estamos nessa discussão do Maracanã, de Vasco e Botafogo, Pilhato. Vasco, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Essa história do Maracanã, o São Paulo falou que o gramado está ruim e não tem muito jeito, né? O Mauro César já disse isso. Não tem jeito nenhum, e eu concordo totalmente com o que o Mauro falou, né? Não tem, o Flamengo e o Fluminense investiram no estádio. Aí, claro, a torcida do Vasco vai ficar chateada, vai criticar,
vai falar, clubismo. Gente, então paga a mesma coisa que Flamengo e Fluminense pagaram. É simples, eu acho que o justo é, se você paga, se você arca com as despesas para manutenção do estádio, ok, você pode jogar nesse estádio. Agora, mesmo o Vasco arcando com despesas, eu também acho complicado 3 clubes jogarem no mesmo estádio. Porque vai danificar o gramado. Como o Mauro disse, os clubes não querem grama sintética e com razão. Quantas vezes a gente já falou com ortopedistas aqui, inclusive meu pai e meu irmão são ortopedistas, a grama sintética gera mais lesão. Ela gera mais lesão. A bola corre mais, é um diferencial, contanto que muitas vezes tem a polêmica com o estádio do Atlético Paranaense, agora com o Allianz Parque, que os outros clubes reclamam. E aí muitas vezes dizem, mas é desculpa esfarrapada, não podem jogar em grama sintética. Não é desculpa. E médicos já disseram que não é benéfico para os jogadores, porque gera mais lesão, tem mais impacto, lesão inclusive de joelho. Então, eu não vejo solução. Para 3 clubes no Maracanã, eu não vejo solução. Agora, uma coisa que eu até pergunto pro Mauro, não sei, porque o Flamengo chegou a falar do estádio dele. Por que enfraqueceu tanto, né? Porque o Flamengo tendo um estádio próprio, ele acaba com o Maracanã, aí ele acaba com o Maracanã, acaba a brincadeira. Porque a gente sabe, será que o Fluminense consegue tocar sozinho o Maracanã e o Vasco, às vezes? Acho que não. Agora, se falou tanto no estádio do Flamengo, tinha até terreno, deu polêmica com relação ao terreno, e não se fala mais, né, Mauro? Parou de falar do estádio Mauro, do não Flamengo. responde, não. Fala mais um pouquinho, por favor, sobre esse tema. Do quê? Do tema, fala mais um pouquinho sobre a história do Maracanã. Sobre o estádio do Flamengo. Por favor. Por quê? Fala, depois eu passo pro Mauro. Porque o Flamengo... É uma questão estratégica, por favor, vai. Porque o Flamengo, ele precisa ter um estádio pra jogar. Né? E o Flamengo hoje tem dinheiro, pô. Hoje o Flamengo tem dinheiro. Dá pra fazer um estádio? Claro que dá pra fazer um estádio. Um clube que tem um orçamento, né, que teve aí um ganho de R$1 bilhão e 500 mil no ano, ele tem dinheiro pra ter seu estádio. Se eu sou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, eu começaria um projeto. Pera. Estamos de volta na rádio. Não, mas se perder essa chance, eu não vou perder porque nunca. o Mauro, eu sei que ele é super bem informado, né, com tudo relacionado a Flamengo. Então, enfraqueceu muito, né, esse assunto do estádio do Flamengo. Na verdade, eu acho que eles usam muito a história do estádio para pressionar também o Estado, né? Vira e mexe e surge alguma novidade do estádio. Aí quando falo e tudo, porque há um receio, claro. Se você, qualquer que seja o governador do estado do Rio, o cara pensa, olha, o Flamengo não vai mais usar o Maracanã dentro de alguns anos, que ele vai erguer um estádio. O cara pensa, o que eu faço com aquilo lá? Porque é óbvio que o Fluminense sozinho não dá. O Fluminense agora está numa fase boa, então tem públicos maiores, já vendeu todos os ingressos para o jogo com o River Plate de terça-feira. Mas há quanto tempo o Fluminense não jogava Libertadores no Maracanã? Há 15 anos. Porque quando jogou Libertadores num período X, o Maracanã estava em reforma, sendo reconstruído, etc. e tal. Mas ficou bom tempo afastado. Então, a regra não é o Fluminense bombando. A regra é diferente. Tomara que o Fluminense consiga ficar muito tempo aí brilhando e tudo, mas não dá para contar que vai ser assim sempre. E a torcida do Flamengo é muito maior. Então, enche o estádio com mais facilidade. Você vê, outro dia, o Fluminense teve 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, no jogo da Libertadores. Não, 50 mil. Aí chegou agora, o Flamengo pôs 50 mil contra o Maringá com chuva. Porque a torcida é muito maior, é o óbvio. Não estou falando nenhuma coisa absurda ou espetacular. Então, sem o Flamengo, é muito mais difícil. E o Vasco, me parece, não quer o Maracanã para ser a sua casa, que é para ser a sua casa de praia. Para jogos maiores. Para jogos que você vai dar uma festa. Eu moro em São Januário, mas quando eu quero receber muitos convidados, eu vou até o Maracanã. É isso, é mais ou menos isso. Ou, eventualmente, algum outro plano que a empresa tenha. Mas você acha que tem viabilidade, Mauro? O estádio eu acho é que mais um jogo com o Estado? Tem viabilidade, mas é um projeto que é complexo, né? Primeiro, tem que comprar o terreno, tem que encontrar parceiros. A construção do estádio não pode ser no modelo do estádio do Corinthians, tem que ser o modelo do estádio do Palmeiras. O estádio tem que ser um estádio multiuso, tem que ser um estádio que envolva, não só espetáculos musicais, não, que envolve o gramado, mas que envolva, tem que ter atividade o dia inteiro. O estádio de futebol tem que ter eventos diversos. É restaurante, é shopping, é show, é evento corporativo, é lugar para o cara passar, tirar uma foto. Escritórios do Pacaembu Parceria vai com ter. marca, né, Mauro? O Palmeiras não botou um centavo no estádio. Então, assim, parceria com alguma marca. O Flamengo pode encontrar. Eu acho que tem muito potencial para isso, inclusive. Só que esse projeto é um projeto que tem que ser feito com calma, não é uma coisa assim instantânea. A construção é demorada. Então o Flamengo não tem, a curto prazo, não tem uma solução, ele não tem uma saída. Não sei se na surdina, entre aspas, claro, eles estão trabalhando nisso. Deveriam estar. Em silêncio, trabalhando, para chegar um belo dia e falar, temos aqui o projeto, temos aqui os parceiros, está tudo aqui. E vamos fazer o estádio, enquanto isso, o Maracanã, então fica, eu pago aluguel, jogo aí mais 3 anos, sei lá, o tempo que for necessário, e um dia eu vou embora. Como o Atlético fez mais ou menos agora,
com a questão do seu estádio, jogando ora no Horto, ora no Mineirão, e agora, em agosto, né, vai inaugurar o estádio. O Atlético é uma situação completamente diferente, né, com uma dívida que com o estádio aí se especula que vai chegar a 2 bilhões e uma receita muito inferior. Né? O caso do Atlético é gravíssimo, é a cruzeirada master dessa aí que tá vindo, hein? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Nesse assunto aí, acabou fugindo um pouco entre o jogo, especificamente os jogadores, né? Para um detalhe bastante importante aí, que é a situação do gramado do Maracanã. Sabemos que a situação do gramado do Maracanã já passou por inúmeras reformas já nesses últimos anos aí, mas nunca está bom. Por que nunca está bom? Porque o gramado nunca tem um descanso adequado para os jogos, né? Tem o Flamengo e o Fluminense que sempre jogam no Maracanã, e agora tem vou dizer, o intruso, que é o Vasco, que entrou na justiça para tentar uma liminar para poder jogar e acabou conseguindo. Então aquilo, eu acho que em nenhum estádio do mundo, como o Mauro falou, tu vê 3 times do mesmo estado, né? Vamos dizer, do mesmo estado, utilizando o mesmo estádio. 3 times do mesmo estado utilizando o mesmo estádio de futebol, né? Isso só no Brasil acontece, né? Ou no Rio de Janeiro. Então aquilo, querer um gramado bom, 3 times jogando lá, praticamente dias seguintes, né? Vamos dizer assim. Eu não achei a palavra correta. É meio complicado. E o espetáculo fica prejudicado. O jogo, especificamente, Flamengo, Botafogo, todo mundo quer um espetáculo bom. O gramado é o principal papel ali para os jogadores, né, que são os atores principais, de desempenhar um bom papel, que é o gramado. Na Europa, geralmente cada time tem seu estádio. Óbvio, tem algumas exceções ali, que Milan e Inter de Milão dividem o mesmo estádio, mas o gramado lá é impecável, né? Diferentemente aqui do Maracanã, que dificilmente fica bom, né? Então é aquilo. Espero que seja um jogo bonito de ver. Os dois times passam por uma boa fase momentaneamente. Botafogo a 11 jogos invicto, e o Flamengo nesses últimos 4 jogos aí, né? Agora com o São Paulo. 3 com o São Paulo. Desde o Curitiba pra cá, né? Voltou a apresentar uma evolução e desempenhar um bom papel, né? Alguns jogadores voltaram a render o que rende. E isso é muito bom pro Flamengo. E espero que vença o melhor na partida, né? E toda vez que, antes de começar o jogo, todo mundo vai falar: pô, o gramado do Maracanã tá horrível. E é isso. E não tem previsão de melhora, sinceramente. O gramado do Maracanã não tem previsão de melhora. E vai ficar assim, né? Até quando? A gente não sabe, né? Agora o Vasco quer jogar lá, né? Pensou? Exemplo, sábado o Vasco joga, domingo Fluminense e segunda-feira o Flamengo, no Brasileirão. O gramado do Maracanã vai ser utilizado por 3 dias. Seguinte, vamos dizer assim. Então é complicado essa situação aí do gramado, né? Mas é isso aí. E tamo junto. Palpite: 3-1 Flamengo. 3-1 em cima do Botafogo.